uma terra fértil para receber a semente do seu evangelho e frutificar. Deus, tua palavra diz que nós não podemos ser apenas ouvintes, mas também praticantes, Senhor. Que tudo que nós ouvirmos, Senhor, no decorrer desse ano, nós possamos praticar, Senhor, porque é isso que o Senhor quer de nós. Porque o evangelho sem prática, Senhor, são apenas palavras. Então nos ensina, Senhor. O Senhor nos deu mais uma oportunidade nessa noite de praticar aquilo que o Senhor quer para nós. Então abençoa a Dani nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs. Boa noite, a paz. Gente, eu estou nervosa demais. Amém, glória a Deus. Então, como a Vanessinha já falou, hoje o tema... Deixa eu só tirar aqui. Hoje o tema é a respeito do tema paciência e perseverança. E a gente vai conversar um pouquinho a respeito da carta de Tiago, né? Para 12 tribos, e a gente vai ler um pouquinho, alguns pedacinhos do primeiro capítulo. Antes de começar a ler, eu fiquei tentando imaginar, assim, porque, de verdade, eu falar sobre paciência é realmente o Senhor querendo tratar no meu coração. Porque eu sou ansiedade em pessoa, então, tudo eu quero resolver. Então, para mim, ler sobre isso e perceber algumas coisas que eu percebi, foram muito, muito necessárias. Então, assim, eu creio que se algo que o Senhor falou comigo, falar com vocês... eu tenho certeza que já foi de grande valia. Vamos abrir a Bíblia em Tiago 1? Quando a gente abre, eu vou comentar com vocês. Eu fiquei pensando, né? O que é uma pessoa que, além de ser perseverante no Senhor, ela tem paciência, né? Ela é uma pessoa paciente. A gente, de cara, quando a gente imagina uma pessoa que consegue viver uma vida em perseverança e paciência no Senhor, você imagina alguém calmo, maduro, né? E eu acho que esse capítulo 1 de Tiago, ele fala de diversos assuntos, mas ele traz a nós a necessidade de maturidade mesmo. A gente, por muito tempo, né, se apoiou em outras pessoas, em líderes, mas eu vejo que o Senhor, cada vez mais, ele nos chama para um relacionamento com Ele e para um entendimento com maturidade mesmo, do que é viver essa fé que a gente diz professar, né? A gente professa uma fé no Senhor Jesus. E Tiago, ele nada mais é do que a prática de tudo que a gente professa. Ele vai nos explicar como viver mesmo no mundo caído, nós como pessoas caídas e como que a gente deveria se portar, né? Então, é uma carta que, acho que para todo mundo que converte, são as primeiras coisas que a gente indica é ler Tiago, porque Tiago é prática. Então, é tipo assim, tá, beleza, eu entendi que Jesus é meu Salvador, e agora, como é que eu vivo? Está em Tiago. Então, eu queria ler primeiro, eu vou ler alguns trechos, porque... é muito rico. O texto em Tiago, eu tinha pensado em ler assim, o primeiro capítulo todo, mas vai falar de N temas, e aí a gente não vai conseguir focar naquilo que é o tema de hoje. Então, vamos ler primeiramente Tiago 1, do versículo 2 ao 4. Eu vou passando aqui e lendo com vocês. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por provações diversas. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Amém. É realmente um chamado mesmo, para a gente entender tamanha perseverança que a gente tem que ter no Senhor, mas, principalmente, entender que, diante das situações difíceis, ainda assim, eu preciso confiar no Senhor e perseverar na fé. Todas as vezes em que a Bíblia vai falar sobre perseverança, ela chama e fala a respeito de salvação. De que quem perseverar até o fim, receberá a coroa de vitória. É sobre a gente realmente permanecer com o Senhor. Não são picos, né, de fé, não são dias que a gente acorda crente, é ser realmente uma vida. Eu vi um pastor falar ontem, que ele falava sobre a perseverança e como que isso é ligado à salvação e como que isso conversa com a nossa caminhada mesmo. Eu fiquei pensando por quantas pessoas, eu não sei se vocês conhecem casos, eu conheço, de mães que esperaram anos e oraram e esperaram no Senhor pela salvação de seus filhos, de esposas que esperaram pela salvação dos seus maridos, ou de maridos que esperaram pela salvação das suas esposas,
ou de mães, esposas, irmãs, filhas, que ainda esperam por isso. É uma espera que, se a gente tentar resolver com a nossa mão, não dá certo. Não é? A gente sabe que a salvação ela vem única e exclusivamente pelo Senhor. É Ele que coloca no nosso coração. O máximo que a gente vai ser, somos vasos, né, que vão ser, que vão ser usados. Nós vamos ser portadores do Evangelho. Mas é o Senhor que vai tratar naqueles corações. Não? Então, quando eu lembro e leio assim, Senhor, considere motivo de grande alegria passarem por provações e perseverarem no Senhor. Semana passada a gente teve um testemunho da Cíntia, né? Que foi realmente um tempo de esperar no Senhor. Tem coisas que a gente não tem controle, né? E é realmente assim, ao mesmo tempo em que isso dá um desespero, deve causar em nós a confiança de que é no Senhor que a gente vai ter essas respostas, seja na aprovação, seja na mudança, né? Quando a gente vai mais para frente no texto, aí eu vou ler Tiago 1, 5 até 8. Diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda no mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense, tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, uma vez em que tem uma mente dividida e é instável em tudo o que faz. Eu acho que a falta de paciência, ela combina tanto com a ansiedade, que até Tiago, quando vai explicar, ele fala sobre a instabilidade, né? Não tem nada mais que compara com a ansiedade do que a gente ser instável. Eu imagino que, pelo menos para mim, assim, é o anseio de ter controle sobre tudo e não conseguir esperar o tempo do Senhor para as coisas, né? Então, por que o Tiago, nessa hora, fala assim, peça sabedoria ao Senhor e Ele vai te dar. O Senhor nos deu um livro de sabedoria. Está na mão de todo mundo, está aqui na palavra do Senhor. O Senhor nos deu. Peça que o Senhor vos dará. Está aqui, o manual de sabedoria. Eu tenho certeza que quanto eu preciso ler mais do Senhor para ter essa noção de que esse livro, ele vai me instruir para que eu consiga ser perseverante no Senhor, para que eu consiga passar por momentos de tristeza e de provação, mas ainda confiar no Deus que me criou. A gente, quando vai ler lá em Hebreus, que vai falar sobre os heróis da fé, muitos deles não viram a promessa chegar. Eu poderia agora falar para vocês assim, essa paciência e perseverança dos desejos nossos terrenos vão ser um dia completos, né? Talvez eu poderia falar isso, né? Tá muito na moda dizer isso, né? Tudo que eu tocar, tudo que eu sonhar, o Senhor vai me dar. Mas isso não é verdade. O Senhor mostra pessoas que são referências para nós. Moisés, que não chegou à terra prometida, mas a caminhada foi perseverante com o Senhor até o fim. E a gente tem essa certeza que os heróis da fé estão lá no céu. E por isso que a perseverança tem que estar atrelada à nossa salvação e à nossa eternidade. Porque a gente não pode se apegar a promessas do hoje. A gente precisa se apegar à promessa mais importante de todas, que é a da salvação. Ainda assim, eu fiquei pensando em quantas mulheres mesmo que pediram ao Senhor sabedoria e não tomaram decisões na correria. Quantas vezes, assim, eu posso dar exemplos meus, que na correria eu já quis tomar decisões sem realmente colocar os pés do Senhor. Quantas vezes em uma discussão, num relacionamento, vocês já falaram assim, vou embora, gente, na casa da minha mãe é muito ótimo. Eu posso ficar lá, ela vai me tratar bem. Quantas vezes, assim, se vocês não fizeram isso, glória a Deus, eu acho que sou a única que estou pecando. Quantas vezes a gente já pensou em só pedir demissão e sair andando? Quantas vezes a gente não ponderou, não colocou aos pés do Senhor? E eu acho que essa sabedoria, ela vai para a gente lembrar sempre do Senhor, mas nos nossos relacionamentos terrenos. Quantas vezes a gente já, sem pensar, sem ponderar, e sem orar, e sem entender com o Senhor o nosso propósito, a gente foi lá e tomou decisões sem utilizar o dono das nossas vidas, sem andar com Ele, sem pensar assim, Jesus vai conseguir me esclarecer isso aqui. Às vezes eu estou muito nervosa, eu estou muito ansiosa, eu estou muito impaciente, porque eu não contei com o Senhor. Aí eu estou querendo decidir com as minhas próprias mãos. Né? Vamos ver agora, mais para frente, que aí é o versículo da noite. Tiago 1,
19 até o 20. 19 e 20. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Amém. A paciência ela não é só sobre esperar, né? Ela é como a gente espera. Não adianta a gente falar assim, Senhor, eu estou com paciência, mas eu sou grossa com as pessoas, eu não consigo entender o meu irmão, eu caminho como se eu fosse resolver tudo, mas eu esperei no Senhor. Não, eu esperei em mim. Né? Eu resolvi com os meus próprios braços. E aí, o fim da gente resolver com os nossos próprios braços é que o Senhor não está lá. O Senhor nos chama para fazermos uma caminhada com Ele em perseverança na presença dEle. Então, as decisões, a nossa forma de agir com o irmão precisa ser pautado no que o Senhor nos ensinou. Né? Eu vou pedir para levantar a mão mesmo. Alguém isso já aconteceu comigo, mas, por exemplo, você já ouviu uma história em que alguém falou mal de você? Coincidência. Já aconteceu alguma vez em que você sofreu alguma injustiça mesmo, assim, alguma coisa, você falou, poxa vida, eu realmente não merecia isso? Algumas. Beleza. Se a gente escolher essa situação para agir e tentar resolver com a nossa própria justiça, alguém vai lembrar, talvez. Quando alguém falou mal de você, e aí talvez você tentou resolver, dá alguma coisa boa? Não dá. A palavra vai falar que o justo realmente ele não se justifica. Mas não só isso. A nossa forma de agir responde muito mais do que a nossa resposta falada. Né? A nossa forma de se portar. O Senhor, eu creio que Ele traz no nosso coração um tempo de calmaria. Em muito tempo em que a gente vê o mundo lá fora, chamando a gente para resolver o mundo. Lute como garotas. Nós temos que resolver tudo. O Senhor nos chama para colocar aos pés dele. É muito diferente do mundo, realmente. Mas vamos lá, uma lida? Porque, às vezes, eu até anotei aqui um versículo para a gente ler junto, que, em meio a tantas escolhas e a gente a priorizar tanto as nossas vontades, a gente acaba achando que a nossa opinião é mais importante e que os nossos desejos e pedidos ao Senhor são prioridade. Aí eu queria abrir com vocês, lá em Filipenses. Filipenses 2. Eu queria dizer como que a Bíblia fala e como que o mundo fala lá fora. Filipenses 2:3 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a você mesmo. Não tem muito a ver com o que o mundo lá fora nos fala, não, né? Eu pesquisei algumas frases assim, famosas. Coloque-se sempre em primeiro lugar. Cuide-se de você totalmente primeiro. Até então, depois disso, pense em cuidar do outro. Ninguém vai lutar por você como você mesmo. Essas são frases que estão estampadas em camisetas, estão no Instagram o tempo todo, e que mostram o desejo que o mundo tem pela nossa independência. E o Senhor, eu deixei essa última frase por último, porque eu preciso falar sobre isso. Ninguém luta por você como você mesmo. O Senhor lutou muito mais por nós. O Senhor lutou uma luta em que nós nunca sairíamos vencedoras. O Senhor olhou para nós em todos os nossos pecados e delitos, e ainda assim, Ele falou, eu morro por você, você não merecendo. Nós podemos lutar como garotas, mas nós nunca lutaremos como o Senhor. Nós nunca conseguiremos ter essa força e essa verdade que o Senhor teve sobre nós. Por que eu trouxe isso? Lá fora, a pressão para que a mulher se dê conta de tudo gera mais e mais ansiedade no nosso coração. Muda a nossa forma de agir. E coladinho está a nossa paciência. Coladinho está a nossa perseverança. A gente escolhe lutar como garotas, resolver o mundo, mas nos tornamos pessoas impacientes dentro de casa,
nos tornamos pessoas desrespeitosas. Às vezes a gente quer resolver o mundo. Eu trabalho, pelo menos, em um lugar em que 99% são homens. Eu estava hoje contando. Tem mais de 100 pessoas no meu trabalho, eu acho que são 4 mulheres na empresa inteira. E se eu quiser resolver o mundo, eu vou perder completamente quem eu sou. Eu tenho certeza que, assim como antes de me converter e de me entender como cristã, eu tenho certeza que, se eu passar um mês fora da presença do Senhor, eu volto a ser uma pessoa extremamente arrogante, eu volto a falar palavrões, eu volto a querer resolver a vida, porque lá fora está moldado para isso. E eu tenho certeza que, nesse mês, eu teria muito sucesso, porque é isso que o mundo espera de nós. Mas nós não estamos aqui para ser moldados pelo mundo. Mesmo que isso, talvez, faça com que a gente não ganhe a promoção tão desejada, mesmo que isso nos rebaixe aos olhos do mundo. Os olhos do Senhor não são olhos de sucesso que nos fazem, quanto maiores a gente for na nossa empresa, ou quanto maiores forem a nossa casa, o nosso carro, a gente vai ter sucesso nessa vida. Exemplos, o pastor Robinho compartilhou hoje, né? Primeiro você começa, depois você melhora. Vários discípulos, todos, morreram, e de maneira cruel, triste e dolorosa. E ainda assim, são as pessoas que a gente consegue até hoje usar de exemplo como mais honrosas, viveram uma vida aos olhos do Senhor. Isso não é para nos desanimar, nem para dizer assim, então não vou estudar mais, não vou trabalhar mais, né? Mas é para dizer que, ainda que eu trabalhe muito, estude muito, essas coisas são para a glória de Deus. E essas coisas não podem passar por cima de quem nós somos, como irmãs mesmo em Cristo, mulheres para o Senhor. Eu anotei uma coisinha aqui que eu acho que, para mim, depois de ler muito sobre a paciência e perseverança no Senhor, eu vejo que muito disso bate com a nossa falta de contentamento. Se eu tivesse que escolher uma palavra que faz com que nós sejamos impacientes e não perseverantes, seria falta de contentamento. Vamos tentar pensar hoje, dentro da nossa vida, quais coisas eu estou descontente, né? Quais coisas eu não estou preenchida. Por que eu preciso dizer isso? A palavra do Senhor, ela vai nos mostrar, e eu vou abrir alguns capítulos aqui, em que vai falar sobre o contentamento no Senhor. Mesmo na falta, o Senhor consegue preencher todos esses vazios dentro de mim. Mas por que eu estou querendo dizer isso? Porque a partir do momento em que a gente está completamente satisfeito no Senhor, os nossos atos, sejam de paciência ou de realmente esperar no Senhor até que Ele venha, se tornam mais fáceis, porque a gente entendeu para que a gente existe. Né? Vamos ler junto Filipenses 4, do 11 ao 13. Isso é Paulo dizendo: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Muitas vezes a gente gosta de compartilhar o tudo posso naquele que me fortalece, né? Mas é importante lembrar que Paulo está colocando isso dentro de um contexto, é que em qualquer situação, seja na tristeza, seja na alegria, tudo ele pode naquele que o fortalece, que é o Senhor Jesus. Vamos abrir 1 Timóteo também? 1 Timóteo 6. Primeiro Timóteo, capítulo 6, versículo 6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. No entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam a homens
na ruína e na destruição. Aqui está falando sobre dinheiro mesmo. A pessoa que luta e vive por ficar rico vai dar ruim uma hora, porque esse não é o futuro que o Senhor planejou para nós. Amém. Você tem posses? Glória a Deus. Louve ao Senhor com as suas posses. Você não tem posses? Glória a Deus. Lute pela sua família, mas lembre-se que tudo é para a honra e glória do Senhor. Eu deixei aqui realmente anotado para que a gente não esqueça. Que o nosso coração ele consiga olhar e colher paciência e perseverança, mas que antes disso, a gente busque, em um ano, né, que é de semear, que a gente semeie no nosso coração o contentamento. Muitas coisas a gente vai desejar e ansiar nessa terra, mas tendo a convicção de quem é o Senhor, de que Ele nos fez, e que tudo é para a glória dEle, e que tudo, no fim, é para Ele, eu acho que a gente não vai ter dúvidas, né, de que nele eu tenho alegria, nele a minha perseverança e o meu desejo de eternidade está, e é com Ele que eu vou passar todos os dias. Então, não tenho porquê de eu perder a paciência, ou de eu deixar mesmo de confiar no Senhor e querer lutar com os meus próprios braços. Quando eu li aquele versículo sobre a gente considerar um irmão maior do que o outro, maior do que a gente, eu acho que diz muito sobre a nossa forma de se portar. Isso diz sobre mim, eu creio que diz sobre vocês. Às vezes a gente, por se sentir injustiçado, a gente esquece que é um irmão, ou que é alguém que pode ser o seu irmão futuramente. A gente, por querer ser Celso Russomano, querer todos os direitos, a gente esquece que é nosso dever amá-los. É nosso dever amar, orar e respeitar os nossos vizinhos, mesmo quando eles estão errados. É nosso dever olhar para a irmã do lado e orar por ela, mesmo quando ela reclamar do som. E olhar para dentro de nós e falar assim, nós estamos com o som alto à noite. Nós vamos orar por ela e vamos melhorar. É nosso dever. É nosso dever andar pela rua e ser minimamente gentil com as pessoas. O nosso testemunho, ele vai dizer sobre em quem a gente persevera. A gente persevera no Senhor. Não adianta a gente vir todos os cultos, se o nosso contentamento está nisso aqui, na terra, onde eu piso, no que eu visto. É importante porque o Senhor Jesus ele nos traz luz. Ele vai trazer a paz que todo mundo espera. E nós, que já encontramos essa paz, se a gente vive e se porta como quem não encontrou, é como se a gente dissesse para o mundo, eu não encontrei a paz. Vamos atrás juntos de outro lugar que vai ter paz. E aí, às vezes, a gente se pega lutando pelo que quem está lá fora está lutando. Que a gente realmente pare para orar assim e entender, Senhor Jesus, todo o meu contentamento está no Senhor. Tudo que eu mais desejo é no Senhor que eu vou encontrar. Então, em todas as coisas, seja nas aflições, seja nas alegrias, eu tenho o Senhor. Eu tudo posso no Senhor, porque o Senhor é o dono da minha vida. Então, tudo a partir daí tem que se tornar mais fácil. Nosso fardo ele é leve. E ele é leve porque a gente entendeu. Então, a nossa paz, ela tem que ser diferente de quem não tem essa paz. Vamos orar para a gente tentar? Porque eu sei que não é fácil. Vamos orar, gente? Senhor Jesus, obrigada, Deus. Obrigada por cuidar de nós. Obrigada, Senhor, por se revelar através da Tua palavra. Deus, que em nome de Jesus, que os nossos olhos, que a nossa mente, que eles anseiem pela presença do Senhor, por buscar quem o Senhor é. Deus, que em nome de Jesus, Pai, que nós tenhamos um coração contente, alegre, Pai, satisfeito no Senhor. Deus, que essa satisfação cause em nós, Pai, a alegria de viver mesmo num mundo caído. Pai, que a gente almeje pela sua eternidade mais do que qualquer outro bem. A palavra do Senhor vai dizer que nós não temos bem maior do que o Senhor. Deus, que a gente entenda isso e viva com essa verdade. Pai, que em nome de Jesus, que esses indícios de ansiedade, de coisas, de características que o mundo colocou dentro dos nossos corações, que caia por terra, Pai, em nome de Jesus. Deus, nos transforma em mulheres que realmente se parecem mulheres na Tua presença. Deus, que a nossa delicadeza, Pai, que ela não se perca em meio a um mundo tão bagunçado lá fora. Pai, que o nosso amor, que o nosso zelo pelos irmãos, ele não fique perdido em meio a tanta correria que a gente mesmo cria, Deus.
Pai, cuide de nós, Deus, do nosso coração. Que a gente se arrependa, Pai. E existe realmente essa oportunidade, Deus, de recomeçarmos. Nós estamos aqui tendo essa oportunidade, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus por cuidar de nós. Amém. E por último, eu anotei um pouquinho sobre a plantinha, né? Eu não trouxe a Malu, eu esqueci. Mas eu fiquei o dia inteiro anotando sobre a Malu. Chegou lá em casa e eu esqueci. A gente teve todo mundo plantou e algumas plantinhas morreram. Quem deixou a plantinha morrer? Algumas pessoas, né? Amém. Algumas pessoas deixaram a plantinha crescer muito e ficou maravilhoso. Aí pastor Robinho e Vanessinha fizeram até um jeito dela ficar mais em pé, né? Isso é maravilhoso. E aí a gente vai ter essa troca, Vanessinha vai puxar. Mas eu queria pegar um que não está plantado. Esse aqui. Pode pegar esse aqui? Esse aqui não tem planta, né? Eu queria que a gente pensasse em nós como terra. Só por uma coisa. Todos nós recebemos a semente, todos nós plantamos, né? Durante um mês, ela foi sendo cultivada. Eu mandei até no grupo, teve um dia que a minha estava toda murcha, do nada ela cresceu, né? Mas nós não somos aquela semente. Nós somos terra. Aqui ainda tem espaço para ser plantado coisa. A plantinha morreu, a gente pode plantar outra. Se a nossa esperança de mudar no Senhor, um dia ou outro a gente falhou, não significa que não tem mais jeito para nós. Enquanto o Senhor nos dá a vida, a gente tem esperança. Vanessa mandou no grupo assim, pode plantar o que vocês quiserem. Se não der certo aquela planta, planta outra. Gente, a nossa vida com o Senhor é isso. Não deu certo hoje, a gente se arrepende e muda. A gente usa a planta como exemplo. É realmente uma bênção. Eu sou horrível para plantar. A minha, com certeza, vai morrer daqui uns dias. Mas, nós não somos a planta. Olha que alegria. Nós não somos uma planta. Nós temos oportunidade de sempre falar, Senhor, eu me arrependo, eu preciso semear de novo. Semear uma vez não significa que a gente vai ter plantação para o resto da vida. Nós não vamos ter, a gente precisa permanecer. E se eu pudesse assim, pedir às irmãs e pedir para mim, é que eu não me canse de semear dentro do meu coração com a palavra do Senhor. Muitas pregações vão me edificar, vir à igreja vai me edificar, mas se eu não tiver o meu relacionamento com o Senhor, irmãs, não vai adiantar. Eu fiquei a minha adolescência inteira indo na igreja e não conhecendo Jesus. Demorou muito até eu entender quem era Jesus na minha vida. Então, assim como a plantinha, a gente vai ter a oportunidade de plantar de novo, que a gente se lembre, que a gente tem a oportunidade de pedir perdão, de pedir ajuda e falar, Senhor, derrama sobre mim tudo de novo, que eu já perdi tudo. Há esperança, nós estamos vivos. Amém?